Libra, seja muito bem-vindo ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos e amados librianos. Seja muito bem-vindo, é uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato, a espiritualidade não erra o endereço. Não há coincidências no universo, tá bom? Lembre-se também que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar com todo mundo, certo? Vamos lá, meus queridos librianos. Vamos ver o que nós temos aqui, como o que nós abrimos aí, né? O teu campo, a tua mesa. Vamos lá. Libra. O que nós temos aqui como abertura para Libra? O arcano de número 15. O que mais? Cavaleiro de Ouros. Do que a gente está falando? Cavaleiro de Espadas. O que mais? O que a gente está falando aqui? Mais um. O pendurado. O pendurado no fundo do maço, 8 de espadas, rei de espadas e a temperança. Bom, gente, aqui existe o desejo do movimento, tá? Isso é um fato. Nós temos dois cavaleiros na mesa. O desejo tem. A mente tá te conduzindo para isso. Porém, ao mesmo tempo que tu deseja alguma coisa, um movimento, existe um outro lado que traz um certo desequilíbrio, porque eu ainda me sinto aprisionado em algumas questões. E aí pode ser qualquer coisa, né? Cada um coloca aí na sua energia. Nós temos o diabo que traz aqui uma energia muito de medo, de insegurança, de ciúmes, de relações tóxicas, de relações abusivas, de relacionamentos aqui que não progridem, que não vão para frente, relacionamentos aqui que mais te prendem do que te soltam ou do que te trazem paz, tá? É algo que chega a tirar um pouco assim do sossego, da paz. Eu não sei se é tu, Libra, ou se é alguém que tá com um pensamento muito obsessivo, tá? Eu não vejo relacionamentos amorosos aqui, só para deixar claro. Mas eu sinto que é uma situação, uma relação, um trabalho, qualquer coisa, um ambiente que tu não consegue ser tu mesmo, que tu não consegue ter o sossego, que tu não consegue ter a paz, tu não consegue ter a leveza. Isso, de certa forma, acaba te trazendo fazendo com que tu te sinta paralisada, que tu te sinta estagnada, tua vida não ande. Por quê? Parece que nada está acontecendo. Parece que as coisas não saem do lugar, existe um desalinho aqui muito forte, mente e emoção, então realmente aqui uma briga, né, uma coisa que não tem um sossego, não tem uma paz, é uma ansiedade, é uma coisa louca aqui. E ao mesmo tempo que eu queria me desprender disso, que eu queria sair e agir, como eu falei, o desejo de agir eu não consigo. Por quê? Ou eu me sinto despreparada para isso, eu não me sinto com recursos suficientes para fazer o movimento, eu não consigo validar aqui os meus valores, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, os recursos que eu tenho já disponíveis para mim, tá? E aí o que acontece? A coisa acaba ficando presa no mesmo lugar, não acontece nada. Fica meio uma água de poço, assim, um negócio meio parado, assim, né? Nada acontece. E com esse cavaleiro, esse rei de espadas aqui, que é a carta que eu vejo aqui a mais lúcida desse teu jogo, é como se tu tivesse que voltar para esse eixo mental que Libra tem.
Então, trazer a racionalidade, executar as tarefas, nem que sejam pequenas, mas fazer as coisas aqui no sentido de buscar sempre o equilíbrio, né? E eu vejo que isso também é algo que tá te tirando a paz, porque tu não consegue o equilíbrio nisso, tu não consegue aqui a junção dessas duas coisas. E para Libra, quando não se tem o equilíbrio em algo, existe uma questão de que causa uma ansiedade, causa um mal-estar, causa aqui uma história difícil, e aí meio que vocês empatam. Eu não consigo sair desse lugar, tá? Bora lá, vamos ver o que que tem aqui, né? Vamos abrir. Tá bem complexo para mim isso aqui. É difícil. Mas vamos lá. Deixa eu pegar esse tarozinho aqui. Um tarozinho que fala, né? Esse aqui é o tarô que fala. Vamos lá. Libra. Se tá fazendo sentido para ti a leitura, deixa teu like, te inscreva no canal. É importante a sua contribuição para o crescimento. Os signos que mais interagem ganham leituras bônus. Tá? Vai ser um prazer em fazer leituras para vocês extra. Tá? Se tu quiser leitura particular comigo, aqui embaixo na descrição tem um link onde tu fala diretamente comigo. Será um prazer te conhecer. Libra, o que que tá te causando ansiedade? O que que tá te causando aqui, te trazendo, te tirando a paz, tá? Ó, o pendurado novamente. Aqui é como se tu estivesse aqui enxergar as coisas pelo outro ângulo. Cavaleiro de Ouros novamente. As coisas vão se ajeitar, tá? Eu não sei o que que tu tá passando aí, mas existe um tempo aqui, um processo. Essas duas cartas falam sobre isso. O processo das coisas acontecerem. Então, tu vai ter que ter paciência? Sim, vai ter que ter paciência, mas eu vejo que as coisas vão se resolver. Talvez não da forma que tu imagine hoje, mas eu vejo que tu aqui consegue trazer a paz pro teu coração, pelo menos. Tá? Existe uma oportunidade que pode te trazer um pouco de alívio. Inclusive acontecer alguma coisa, chegar uma informação, alguma coisa que te tire um pouco a responsabilidade de alguma coisa que tá pesando aí pra ti, tá? Vejo muito aqui vocês lutando para que isso se equilibre. Engraçado que aqui nós temos dois cavaleiros e aqui nós temos dois cavaleiros, um do lado do outro. Aqui nós temos o Cavaleiro de Ouros e o Cavaleiro de Espadas. E aqui nós temos o Cavaleiro de Ouros e o Cavaleiro de Copas. Ou seja, aqui nós temos um... Eu quero fazer as coisas, mas logo eu não consigo ainda aplicar isso. E aqui eu vejo que vocês até conseguem fazer um movimento, tá? Conseguem abrir aqui, né? Tem uma abertura para isso. Mas mesmo assim ainda tem uma questão de não tô me sentindo bem com essa situação, não tô me sentindo tranquila, porque tem alguma coisa ainda que não tá batendo na mente de vocês, não tá clara, não tá lúcida, e isso ainda não tá no fechamento para que vocês tomem a decisão que vocês precisam tomar, ou deveriam, ou gostariam de tomar, enfim. Por quê? Porque ainda não se tem entendimento do inconsciente, da mente, do interno. Tem coisas que não estão elaboradas ainda. Então, o que que acontece? Tu acaba ainda permanecendo numa situação de aprisionamento, numa situação difícil, numa situação que te coloca aqui numa falta de movimento, porque eu não consigo enxergar isso ainda para tomar a atitude que eu preciso. Eu não sei qual a atitude que eu vou tomar, tá? Eu vejo que quando vocês conseguem aqui soltar alguns pesos, tá? Trazer essa mente mais lúcida, mais racional, né? E tirar um pouco a questão
de preocupação da mente, me parece que o movimento acontece. Lento, total, mas acontece. Aqui vocês podem receber notícias, comunicação, que pode trazer aqui uma movimentação positiva para essa história, tá? Vamos tirar outro oráculo aqui, né? Vamos entender isso aqui. Eu vejo que vocês estão lutando por alguma posição, por uma ideia, por uma coisa que vocês estão buscando faz um tempo e vocês não estão conseguindo, as coisas não estão se movimentando a favor de vocês. Isso está trazendo aqui uma certa preocupação, tá? Porque assim, ó, o que acontece? E se for, por exemplo, tá, gente? Se for, não tá nada dito aqui. Mas, por exemplo, se for aqui um relacionamento, ou um sentimento, um apego, alguma coisa por alguém, existe aqui uma questão de química muito forte, existe o desejo sexual muito forte. Só que ao passo que tem isso, as coisas não andam, fica tudo parado. O 8 de espadas e o pendurado. Aqui existe uma tentativa, mas mesmo assim as coisas não andam porque tem algo que pesa. Não tem um fechamento e as coisas meio que voltam para o mesmo lugar. Voltam, é como se fosse um looping, isso aqui eu vejo um looping acontecendo. Acontece um movimento, parece que vai, acontece um outro movimento, para de novo. Se for aqui, por exemplo, um projeto de trabalho, a mesma coisa, tá? Parece que anda um pouco, mas não sai muito do lugar. Vamos entender melhor isso aqui, né? Ó, como eu falei, existe uma movimentação de comunicação, mensagens, WhatsApp, e-mails, uma conversa esclarecedora, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ainda com muita resistência. Engraçado, eu vejo muita resistência. Olha aqui o pendurado. Gente, o que é isso? Libra, me conta, o que está acontecendo? As coisas não saem do lugar. Pendurado é uma carta de parado, de estagnado. O que é o pendurado? É uma carta de stand-by. Tá entendendo? É isso que eu vejo. Atenta ao movimento, vai para o stand-by. Acontece aqui algo que bota de novo na geladeira, entendeu? Aí faz o movimento, daí o que acontece? Tem uma resistência, tem uma conversa, tem por exemplo, uma comunicação de acordo, tem uma comunicação de a gente vai, vamos assinar esse papel, vamos se acertar, vamos não sei o que, vai lá e a coisa esfria de novo. Eu tô no terceiro baralho já e as cartas são as mesmas, então o que tá acontecendo, Libra? Gente, ó, tem uma pessoa aqui, uma rainha de ouros e o 6 de copas, tá? Existe um apego, não dá pra negar, tá? Até porque essa carta do arcano 15 fala sobre apegos, né? Eu já tinha dito isso pra vocês e existe aqui uma rainha de ouros, né? Uma pessoa, uma figura que desperta. É uma pessoa segura, uma pessoa determinada, uma pessoa que é segura de si mesma, né? Tem vários atributos aqui, uma pessoa sensível, né? Coelho aqui, uma pessoa que contribui. E existe um apego aqui em relação a isso, aos sentimentos. Eu não sei se aqui eu posso conectar isso aqui com leituras amorosas. Mas, né, como é leitura coletiva, se for amor aqui, tem alguém que sente muita saudade, ou tem muitas lembranças do passado. Porque nós temos o 4 de ouros e o 6 de copas, que falam exatamente sobre isso. E aí nós temos o rei de espadas, que esse rei de espadas aqui, e a justiça, ó, no fundo do maço, representam muito Libra. É o papel de Libra aqui, né? E o que esse rei de espadas vem falando, né? Aqui a postura de Libra, né? Mais calculista, mais frio, mais racional em relação a essa história. Então, essa postura aqui, tá? Faz com que as coisas até encontrem um certo equilíbrio, mas de certa forma não existe uma abertura, tá? Para caso amoroso aqui, se for,
para que as coisas evoluam. Se for questões aqui de trabalho, de carreira, de projetos, essa carta aqui ela é uma carta excelente porque diz que Libra está com a mente muito ligada, muito conectada com tudo, com os pormenores, para não cair em ciladas aí. Então, também cuida isso, porque como tem a carta da justiça aqui, que também fala de coisas assim mais coerentes, de também cuidar da documentação, de papéis, de assinatura, de acordos assinados, o ideal é que tu não tenha nenhum movimento brusco, tá? Nenhum movimento aqui voltado para as emoções e nenhum movimento voltado para a ansiedade. E por que eu tô falando sobre isso? Porque nós temos 2 cavaleiros de ouros que trazem a segurança, que trazem o movimento lento e seguro, e o cavaleiro de espadas que atropela tudo, que traz a ansiedade, querendo resolver tudo. Então, aqui basicamente esse cavaleiro de ouro segura a ansiedade. Por outro lado, esse outro cavaleiro de ouros aqui segura as emoções do cavaleiro de copas, então ele não se emociona. Entende? Não existe aqui um movimento onde que esse rei de espadas fala. Não existe um movimento aqui onde não exista a coisa certa, exata, lúcida acontecendo, tá? Então aqui, se tu tá achando que as coisas estão demoradas, não tente acelerar o processo. Se tu tá achando que as coisas assim, tu tá indo mais para uma questão mais de emoção, né? Não tente acelerar o processo. Olhe pelo um outro ângulo. Essa história aqui, como saiu pendurado, te pede um novo olhar sobre algo. Então eu vejo que Libra muda o olhar em relação a uma situação. Há uma situação que traz apegos, ou aprisionamentos, ou medos, ou dependências. E aqui também há uma resistência à comunicação, ou aqui há esse apego aqui que eu vejo aqui no fundo do maço. Gente, que leitura mais louca. Não sei se fez sentido aí para vocês. É o que eu li aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tá bom? Deixa o like aí, se inscreva. Comenta aqui embaixo se eu não tô ficando maluca. Se tá fazendo sentido isso aqui para ti, né? Porque às vezes eu falo umas coisas que não tem pé nem cabeça na minha percepção, né? Aí chega alguém e fala assim, nossa, descreveu a minha história. É bem maluco isso, tá? Bora lá. Vamos ver o que a gente tem aqui para Libra. Olha, a colheita. A colheita. Então, justamente, eu vejo que vocês estão indo em busca, a luta por algo, tá? Vocês estão lutando por alguma coisa. E aqui eu acredito que vocês vão conseguir. Mas com uma mente muito racional aqui, tá? Sem emoção. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Bom, existe um novo ciclo? Pode ser, aqui não aparece, tá? O que aparece é que ainda tem um aprisionamento numa situação que vai se elaborar ali na frente, porque até temos um 10 de paus aqui falando da finalização desses pesos, dessas cargas, né? Mas ainda existe aqui uma certa dualidade, uma certa necessidade de equilíbrio aqui, pelo menos entre mente e emoção. Deixe de lado o apego. E aí a gente está falando daquele lá do Arcano 15, que é justamente isso, eu vejo um apego em alguma coisa. Melhores oportunidades estão se abrindo para você. Se suas mãos estão firmemente fechadas, segurando o passado, não poderá receber tudo que está chegando até você. É exatamente isso que eu estou vendo aqui. É a hora de sonhar grande novamente. O próximo passo é desapegar do que já foi para que o novo se materialize. Seus desejos foram recebidos e estão prestes a realizarem. Em breve, o caminho que você percorreu fará sentido.
O que é seu. Nada poderá paralisar o seu crescimento. Então, quando a gente fala que nada poderá paralisar o seu crescimento, é o pendurado que está parado. Não vai ter tempo ruim aqui para ti. Tu vai progredir de qualquer jeito. O tempo que demorar. Eu sei que está demorando com essas cartas aqui totalmente, mas tu vai conseguir, tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, meus queridos. Gratidão. Até o próximo vídeo.